questãozinha essa aqui, gente, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Inclusive a FGV, né, o Adriano, vai fazer tá realizando o concurso agora de oficial do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Então você que quer fazer concurso para oficial do Corpo de Bombeiros, antigamente era o vestibular da UERJ, agora o edital é praticamente o mesmo, né, com relação às matérias, mas a banca mudou. Não é mais o UERJ, agora é a Fundação Getúlio Vargas. Então, você quer ser oficial do Bombeiros do Rio, fica ligado aí nessa banca. Tem que pegar questões focadas na banca. E aqui nós temos uma, no caso aqui de raciocínio lógico matemático. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: a proposição simbólica, e aí ele me dá aquela proposiçãozinha ali, galera. Vamos ler aquilo ali? Veja que tem um centão lá no meio, tá vendo? Uma setinha apontando para a direita. A gente percebe que é o centão, se não A ou B, então não, se A, então B. Negócio meio louco assim da gente ler, né? Não faz muito sentido a gente ler aquilo ali, mas na verdade é isso, tá? Então, essa é a proposição que ele me deu, galera. E ele está me dizendo ali o seguinte, que essa proposição ela é sempre julgada como o quê? Será que ela é uma contradição? Será que é uma equivalência? É uma tautologia? É uma indeterminação? É um silogismo? Você lembra o que é isso? Já já a gente vai fazer uma revisão disso aqui. Mas antes de fazer a revisão, vamos focar na nossa questão. Então ele me deu aquela proposição, galera, que é uma proposição composta. Eu percebo que ali eu tenho dois conectivos diferentes, o ou e o se então. Sendo que o se então, que é aquela setinha, aparece duas vezes, percebeu? Só que tem um detalhe, eu vou te dar uma dica, já vou começar dando dica aqui para a galera, Jansen. A dica é a seguinte, você está enxergando que do lado direito ali tem uma negação e logo na sequência tem outra negação? Veja que ele está aqui, ó, negando uma negação. Eu não preciso negar e negar de novo, porque negar uma negação significa afirmar, galera. Então, tipo assim, um não anula o efeito do outro, entendeu? Então eu posso desconsiderar aquelas duas negações ali e pensar que do lado direito é só o se A, então B. Só o A, setinha, B. Porque um não anula o efeito do outro. Beleza, galera? Isso é uma das coisas que a gente trabalha no raciocínio lógico, né? Negar uma negação significa afirmar, né? Outro dia mesmo, eu estava querendo ir à praia, chamei minha esposa para ir à praia, ela falou, hoje não quero ir à praia, não. Eu falei, então vamos embora. Porque você falou que não quer ir à praia, não, um não anula o efeito no outro. Negar uma negação significa afirmar, então vamos embora para a praia. E aí ela teve que ir. Beleza, galera? Então, olha só, eu já vou focar nisso aqui, tá? Eu vou cancelar uma negação com a outra, eu vou considerar só o se A, então B. Bom, para analisar essa questão, para saber se é uma contradição, uma equivalência, uma tautologia, qualquer uma daquelas opções ali, a gente precisa construir a tabela verdade. Tá? Então, se você nunca estudou tabela verdade, talvez fique um pouco perdidinho aqui nessa questão, né? Mas a gente vai ter que construir a tabela verdade. Se você assistiu às outras lives, você percebe que a gente já trabalhou bastante questões de tabela verdade, ok? Tabela verdade dos nossos 5 conectivos. Então, bora subir aqui a nossa tabela verdade. Essa aqui já está prontinha, tá vendo? Tem todos os conectivos ali, o ou, o se então, o se e somente se, e o e aqui, que é o nosso último conectivo. Então, volta para lá. Ó. Eu vou focar em construir aquela tabela verdade ali, galera. A gente tem que construir aquilo tudo. Ó, vem comigo aqui, Dendem, se liga. Primeiro passo é o seguinte, a gente percebe que são duas proposições simples, A e B. Então eu vou colocar primeiro a coluna do A, ok? Coloquei a coluna do A. Sempre assim, gente, o A com B, a gente faz todas as combinações de verdadeiro com falso, né? O A pode acontecer ou não, o B pode acontecer ou não. Eu tenho que combinar todas as possibilidades aqui do A com B. A gente sempre começa colocando VVFF. Isso é clássico, tá? Então eu coloco aqui, ó, VVFF, ok? Geralmente, na sequência do A, a gente coloca a coluna do B. Só que veja um detalhe, meu amiguinho. A minha proposição lá no início, ele começa com não há. Percebeu? Ele começa com a negação do A. Então, ao invés de botar o B, eu vou colocar aqui do lado a coluna do não há. O que é o não há? É negar o A. Isto é, quando está V, eu coloco o F, quando está F, eu coloco V. Então, veja que na primeira linha está V, tá vendo, do A? Eu vou colocar F. Porque o não há é falso. Na segunda linha, onde está V, eu coloco F. Na terceira está F, eu coloco V. E na quarta está F, eu coloco V. Acabei de negar o A.
Agora é que eu vou colocar a coluna do B. Vamos comigo? Coloca a coluna do B aqui. Ó, veja que as que eu tenho de combinar verdadeiro com falso é a primeira com a terceira, tá? Eu coloquei VVFF na primeira, na terceira, que é a do B, eu coloco alternado, tá? Começando com V. Então vai ficar VF, VF, ok? Então tá aqui. Agora preste atenção, aquilo ali, gente, é como se fosse um jogo de quebra-cabeças. A gente tem que montar os pedacinhos para chegar ao total, tá? Eu tenho que montar os pedacinhos. Eu vou montar primeiro lá o lado esquerdo. Volta para lá, ó. O meu lado esquerdo, qual é o lado esquerdo? Não A ou B. Então eu tenho que montar aquilo que está ali no canto, gente, ó. Não A ou B, percebeu? Para que colunas eu tenho que olhar aqui na tabela que eu estou construindo, né? Aliás, antes disso, já vamos colocar um não A ou B aqui, Jansen? Coloca na tela aí para mim. Não A ou B. Coloca aqui. Eu tenho que olhar para a segunda e para a terceira coluna, porque é o não A e o B. Eu tenho que juntar essas duas, percebeu? Qual é a tabela verdade? É do ou, né? Aquele Vzinho que está em amarelo ali, percebeu? Aí você tem que lembrar da tabela verdade do ou, galera. O ou só é falso em um caso, quando tudo for falso. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, hoje irei à praia ou ao cinema. Se eu for só à praia, eu não terei mentido, que eu falei que eu vou à praia ou ao cinema. Pode ser a primeira verdadeira e a segunda falsa. Assim como pode ser a segunda verdadeira e a primeira falsa. Pode ser que eu não tenha ido à praia, mas tenha ido ao cinema, que eu falei irei à praia ou ao cinema. Só que tem um detalhe, o ou ele aceita que as duas sejam verdadeiras, tá? Muita gente não sabe disso. Se eu falo para você, ó, hoje irei à praia ou ao cinema, eu posso ir aos dois lugares. Ok? O que eu não posso é no ou. Essa, inclusive, é a diferença do ou para o ou. Se eu falar assim, ó, hoje, ou irei à praia ou ao cinema, falei ou, percebeu? Eu não posso ir aos dois. O ou eu posso sim. No ou, V com V, dá verdade. Ok? O ou só não aceita duas falsas. Então, já que eu tenho que olhar para essas duas colunas aí na tabela do ou, veja que a primeira linha ali, ó, é F com V. Se eu tenho uma verdadeira, vai dar V. Na segunda é F com F, ó. As duas são falsas, então falso com falso dá falso. E na próxima é V e na próxima também é V. Show? Montei o lado esquerdo todo da tabela verdade. Agora eu vou focar no lado direito. Lembra que um não anulou o efeito do outro? Então eu só tenho que montar o se A então B. Tá? Então essa próxima coluna vai ser a coluna do se A então B. Ok? Que é a nossa condicional. Aí você tem que lembrar, ó, tá aqui embaixo, tá vendo? A condicional ela só é falsa num caso. No caso Vera Fischer. Né? Verdadeiro com falso. Fora isso, ela é verdadeira. Então vamos lá. Para montar a tabela do C, então, é se A, então B, aí eu já não olho lá para a negação, tá? Eu olho para a coluna do A e para a coluna do B, que é a primeira e a terceira, essas duas aqui. Né? Sob a ótica da tabela verdade da condicional, do C, então. Então só vai ser falso no Vera Fischer, hein? Veja que no primeiro eu tenho V com V. V com V vai dar V. Na segunda linha, ó, eu tenho V com F. Vera Fischer apareceu. Vera Fischer é falso. Na terceira linha eu tenho F com V, que também vai dar V. E na última eu tenho F com F, que também vai dar V. Beleza? Então, montei já o lado esquerdo e montei todo o meu lado direito. Agora eu vou montar a tabela completa, a gente vai finalizar a questão, tá? Só que tem um detalhe, eu já vou tirar o não, tá? O não eu vou considerar o sim, tá? Então vou considerar só o se A, então B, desse jeito aqui, ó, tá? Então, isso é a mesma coisa que o de cima lá. Show? Para montar essa última tabelinha aqui agora, o que, que a gente vai precisar olhar? Para as duas últimas aqui, ó, para essas duas aqui, né? Porque a primeira é a nossa primeira parte, que é o não A ou B, e a segunda é o se A, então B, percebeu? Eu preciso juntar essas duas na tabela verdade de novo, da condicional. Só vai ser falso no caso de Vera Fischer, tá? Então, vamos lá. Na primeira, ó, V com V vai dar V. Na segunda, F com F também vai dar V. Na próxima, V com V vai dar V. E na última, V com V também vai dar V. Não apareceu nenhum Vera Fischer. Jansen, o que isso quer dizer? Meu Deus! Agora eu vou te dizer o que isso quer dizer. Galera, quando você constrói uma tabela verdade e percebe que toda a coluna da tabela que você construiu é constituída por valores de verdade, isso quer dizer que aquilo ali que ele me deu é uma tautologia, galera.
Isso é uma tautologia. Então, construí o meu quebra-cabeças lá da tabela verdade. Verifiquei que na última coluna todos os valores são de verdadeiros. Isso quer dizer, né, lá no raciocínio lógico, a gente chama essa brincadeirinha de tautologia. Bonito demais, né? Vamos voltar com a nossa questão, Jansen? Volta com a questãozinha aqui. E aí, amiguinho, olha lá. Você já está vendo o que eu estou vendo ali, o gabarito? O gabarito está ali na letra... Posso jogar? Na letra Charlie, galera, é uma tautologia. Aí você olha para minha cara e fala assim, professor, eu fiquei triste. Por quê? Porque eu não sei o que é contradição, não sei o que é equivalência, indeterminação muito menos, silogismo, nunca ouvi falar nesse troço. Dá para fazer uma revisão rápida? Vem aqui comigo. Então a gente já viu que tautologia é quando é tudo V, né? Bora para lá, galera. Olha para essa tela aqui do Memorize. Tá aqui. Fica ligado nisso aqui. Memorize isso aqui comigo, galera. O que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição composta sempre verdadeira. Isso que a gente acabou de fazer aqui agora. Não deu tudo ver? Tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Isto é, na tabela verdade, todos os valores são V. Exatamente isso que a gente viu. Beleza? Quer ver um exemplo de uma frase que você vai falar assim, pô, isso é sempre verdade, que é uma tautologia? Olha para isso aqui, ó. Olha para essa frase. Imagina se alguém chega para você e fala assim, ó, hoje ou irei à praia ou não irei à praia. Tem como a pessoa estar mentindo para você? Não. Você chegar no final do dia e falar, pô, você mentiu para mim, cara. Não tem como. Porque todos nós hoje ou iremos à praia ou não iremos à praia. Concorda, Provavelmente não iremos, mas tudo bem. Tudo bem. Mas veja que essa frase ela não tem como ser falsa. É impossível isso ser falso. Por quê? Né? Ou ele irá ou não irá. Isso é um exemplo clássico de uma frase que é uma tautologia, porque quando a gente monta aquelas tabelas lá, fica complicado você ler aquela frase louca, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, isso aqui, a gente percebe que realmente é possível eu ter uma frase que, independente dos valores lógicos, independente se eu for à praia ou não, aquilo ali vai ser verdade. Percebe? Show, galera. Essa é a ideia clássica da tautologia. Tira isso daqui. Vamos para a nossa segunda definição, que é a de contradição. Lembra que na questão que a gente fez, todos os valores foram verdadeiros? Aí o nome é tautologia. Quando você constrói e todos os valores são falsos, aí o nome é outro. O nome é contradição. Então olha para cá. Contradição é uma proposição composta sempre falsa, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Isto é, na tabela verdade, todos os valores são falsos. Beleza? Mais para frente a gente vai fazer questão de contradição, mas viu que deu tudo V? Tautologia. Viu que deu tudo F? Contradição. Quer ver um exemplo de uma frase que é uma contradição? Sobe aqui. Imagina se alguém chega para você e fala assim, olha, vou te falar uma coisa. Hoje irei à praia e não irei à praia. O que você vai falar para essa pessoa? Pô, tu tá maluco. Como é que você vai e não vai? É impossível isso ser verdade. Você indo à praia ou você não indo à praia, o que você falou é uma mentira, porque o e, ele me dá a ideia de que você fez tudo, aquilo ali que foi dito. Tudo é verdade, percebeu? Então, se eu falo hoje irei à praia e não irei, você vai falar, independente se você for ou não for, essa frase é falsa. Isso é uma chamada contradição. Inclusive, muita gente usa essa frase, né? Pô, você caiu em contradição, né? Porque aquilo ali é impossível de acontecer, tá? Beleza, galera? Então aqui temos um exemplo clássico de contradição. Isso é o que os mentirosos sempre fazem, né? É, sempre cai em contradição. Sempre cai em Essa época, contradição, então, de campanha política é política. complicado, meu filho. Ih, ó, Deixa quieto. eu nem vou entrar nesse mérito. É melhor. Deixa pra lá. É melhor. Senão daqui a pouco estão mandando prender a gente aqui, gente. Né? Bom, vamos voltar para lá. Então, ó, já falamos de tautologia e contradição. Faltou uma outra definição que é a contingência. Gente, o que é contingência? É aquilo que não é tautologia e nem contradição. Se tiver pelo menos um V e um F, é contingência. Então, resumo da ópera. Tudo V, tautologia. Tudo F, contradição. Se tiver pelo menos um de cada, contingência. Show? Tranquilinho, galera? Jansen, agora é hora daquele print, hein? Aquele print maneirão. Então, a gente fez uma revisãozinha daqueles itens da nossa questão.
Só que lá nos itens da nossa questão, apareciam algumas outras coisinhas. Aparecia uma coisa chamada de silogismo. Vamos lá? O que é silogismo? Quem define silogismo não sou eu não, Jansen. É esse cara aqui, ó. Conhece ele? Aristóteles, galera, 384 a.C. Você até teve junto com ele no vídeo de introdução, cara. né? Aristóteles é conhecido como o pai da lógica, né? A lógica que a gente conhece hoje é conhecida como lógica aristotélica, devido a esse cara foi brabaço, né? Aristóteles definiu o silogismo. Olha para cá, galera. O que é silogismo? É um argumento formado por duas premissas e uma conclusão. Quem é aluno meu sabe muito bem o que é isso aqui. A gente trabalha muito em cima de argumentos, né? Eu vou te dar um exemplo de um silogismo. Olha para cá. Veja que aqui eu te dei uma estrutura que é composta por 3 frases. Veja que eu coloquei na primeira P1, na outra P2 e na outra C. O que significa isso? Proposição 1, proposição 2 e a outra conclusão. No caso do argumento, a proposição a gente costuma chamar de premissa. Não tem problema nenhum, tá? Premissa, proposição tem a mesma, significa a mesma coisa. Então, veja que ele falou assim, olha a dedução dele que interessante. Se ele falou assim, ó, todo homem é mortal. É a primeira frase que ele deu, né? A primeira premissa. Todo homem é mortal. Aí na segunda ele fala assim, ó, Sócrates é homem. Espera aí. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, o que você pode concluir? Que Sócrates é mortal. Veja que eu tenho 2 premissas e uma conclusão. Essa estrutura, gente, ela recebe o nome de silogismo. Então, silogismo é quando eu tenho um argumento. O que é um argumento? São essas frases que são interligadas, né? Tu vê que ele fala de homem na primeira, fala de homem na segunda, fala de Sócrates na segunda, fala de Sócrates na terceira. Elas são meio que interligadas. Argumento é uma estrutura com proposições interligadas. E ali eu tenho 2 proposições e uma que é a conclusão das duas. Essa estrutura específica, ela é chamada de silogismo, que não tem nada a ver com a nossa questão. Mas tinha lá nas opções. Vamos voltar aqui, Jansen, com a nossa questão. Olha lá. Já falamos de contradição, né? Equivalência, a gente já falou, né? Falou na live passada bastante de equivalência. Quando você monta tabelas verdade, elas são iguais, né? Elas são equivalentes. Falamos de tautologia e silogismo, que é o último item ali. Professor, mas indeterminação? No raciocínio lógico, a gente não fala muito de indeterminação, a gente fala mais isso lá na matemática. Por exemplo, quando você tem uma fração onde o denominador dessa fração é 0, né? 3 sobre 0. Não tem como você calcular isso. Isso cai numa que a gente chama de indeterminação. Entende? Beleza? Então, basicamente, isso aí, não vou entrar muito nessa seara da matemática hoje aqui, não. Beleza, gente? Então, acabamos aqui a nossa primeira questão. Isso tá parecendo o peão do Silvio Santos, esse giro aí, Jansen. Que pena. É isso aí, galera.